leia comigo o livro Revendo as Bases, do pastor Jucimar Ramos. Capítulo 1. Introduzindo a ideia das bases. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam na sua doutrina, porque as ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, 21 a 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhada com o seu ensino, quando lemos a primeira parte do versículo 21. Por que vocês me dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Parece até que Jesus estava com raiva de alguma coisa, muito chateado, mesmo e reivindicando poder. Como se ele fosse um daqueles pastores de cara feia, mandão, chateado porque suas ovelhas não estão fazendo o que suas regras ditam e naquele dia, muito magoado, toma o microfone no meio do culto e passa o maior sabão nelas, de tal forma que algumas até pensam em sair da igreja. Para alguns, Jesus parece estar num desses dias, mas a verdade é que ele não estava. O que não quer dizer que ele não ficava irritado algumas vezes, pois ele ficava. A diferença é que o que fazia Jesus decidir ser duro com seus seguidores não tem nada a ver com o que faz os pastores de nossos tempos ficarem irritados. Mas, de vez em quando, ele dava uma palavra do tipo: vocês não querem ir embora também não? João 6, 66 ao 67. Contudo, preciso esclarecer que não foi isso que aconteceu nesse dia em questão. Jesus não estava brigando ou irritado, mas estava ensinando um princípio. Sei disso não pela forma como ele começa o texto, mas como ele termina. Não adianta vocês me chamarem de Senhor e não praticarem as minhas direções para vocês. Não adianta vocês me contratarem para ser assessor de sua empresa e não praticarem os conselhos que dou. Pois vocês só irão gastar o seu dinheiro pagando assessoria em vão e sua empresa vai continuar afundando. Para explicar esse princípio, Jesus contou uma pequena história e nela disse que 2 homens saíram a procurar um terreno para construir as suas casas. Um deles chamava-se Senhor Tolo e o outro Senhor Sábio. Na história de Jesus, temos a impressão de que os 2 senhores moravam num território perto do mar, com areia em abundância e muitas rochas. Os 2 saíram à procura de um bom terreno e ambos queriam construir uma boa casa para morar. Cada um achou um terreno que a seus olhos parecia maravilhoso e ambos estavam localizados próximos de um rio e também da praia. O visual era lindo. O terreno que o Senhor Tolo escolheu para construir sua casa era arenoso. O Senhor Sábio achou uma grande pedra e decidiu construir a sua ali. Os 2 começaram a trabalhar, sendo que no final de um dia o Senhor Tolo já estava com a sua casa bem adiantada, mas o Senhor Sábio estava terminando de cavar o primeiro buraco na pedra. Isso aconteceu porque enquanto o Senhor Tolo usava várias ferramentas diferentes, adiantando muito o seu trabalho, o Senhor Sábio usava uma enorme marreta e uma talhadeira para cavar a pedra. Lucas também conta essa história e nos fala de um detalhe que Mateus omitiu. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa,
e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Lucas 6,48. O que Lucas acrescenta é que o Senhor sábio cavou profundamente na rocha e abriu profunda vala. A verdade é que cavar na rocha dá muito trabalho. Alguns veteranos que estão no Ministério de Cura Emocional há algum tempo podem atestar que dá muito trabalho cavar a rocha. Mas voltando à nossa história, o Senhor sábio segurou firme a marreta e a talhadeira e começou a cavar a rocha. Enquanto isso, o Senhor tolo cavou a areia com a pá e às vezes com a mão mesmo, pois estava muito fácil. A casa dele ficou pronta em poucas semanas e ele chamou os amigos para comemorar. Durante a sua festa, todos podiam ouvir o barulho das marretas do Senhor sábio batendo na rocha, cavando buracos noite adentro e pela madrugada. Mais de um ano depois, o Senhor sábio estava com a sua casa quase pronta e o Senhor tolo já estava fazendo a sua primeira reforma. Passaram-se mais alguns meses e a casa do Senhor sábio ficou pronta, mas ainda sem todo o acabamento, pois por causa do cansaço estava sem muita energia para isso e teve que adiar um pouco para fazer um acabamento considerável e pintar a sua casa mais tarde. Enquanto isso, seu vizinho decorava e mobiliava cada vez mais a sua linda casa. Algumas pessoas que caminhavam pela praia passavam por ali e, admirando a casa do Senhor tolo, diziam: "Que casa linda!" Mas quando olhavam a casa do Senhor sábio, diziam abertamente: "Esse cara deve ser meio doido, pois está construindo há tanto tempo a sua casa, ainda está muito feia. Ou talvez não tenha dinheiro." Após muito tempo, a casa do Senhor sábio ficou pronta, com um bom acabamento, organizado e bonito. Qualquer pessoa que olhasse para as duas casas diria: são iguais. Contudo, Jesus nos conta em sua parábola que ali bem perto, naquele terreno, havia um rio que desaguava em algum lugar naquela praia. E choveu muito forte na nascente desse rio e em toda a região, fazendo descer muita água e com muita força, quebrando tudo pela frente. As águas foram aumentando cada vez mais e as ondas do mar atingiram vários metros de altura. Tanto o Senhor tolo quanto o Senhor sábio estavam tranquilos em sua casa quando de repente a tempestade começou. Jesus nos conta com detalhe as ações da natureza antes que toda aquela água chegasse com força sobre as duas casas dos nossos personagens. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e junto deram com ímpeto contra a casa. Mateus 7:25. Aqueles homens viram a tempestade aumentando com raios, trovões e ventos fortes que habitam com força em suas casas de tal forma que precisavam correr rapidamente para procurar o lugar mais seguro dentro de casa para se abrigarem. Enquanto a tempestade aumentava, o pequeno riacho que desaguava ali perto de suas casas aumentou rapidamente de volume e logo veio o pior. Toda aquela quantidade de água que veio descendo desde a nascente do rio, arrastando as ribanceiras que caíram à sua margem, veio num turbilhão. E aquela gigantesca onda de água e lama passou com muita violência pelas casas do Senhor sábio e do Senhor tolo. Aqui faço uma pausa para destacar duas coisas muito importantes que percebo em Mateus 7:25. Se você quer saber quais foram as duas coisas importantes, acompanhe comigo a parte 2.